Olá, nós estamos no lacecursos.com.br, eu sou o Rodrigo Belmonte e hoje é a prometida aula de exercícios de atos administrativos, a aula número 7 de atos administrativos. Olha só, hoje a gente reservou uma bateria de exercícios para fixação de toda a matéria de atos administrativos que a gente olhou durante o longo dessas 6 aulas de teoria de ato administrativo. Agora, você, meu amigão, minha amigona do lacecursos.com.br, tem uma aula própria específica para fixação da matéria de atos administrativos, belezinha? Isso não quer dizer que você não precisa ir lá no banco de questões do LAC e fazer mais questões. Pode ir lá que lá vai ter mais questão de administrativo também, belezinha? Vamos começar, vamos ver o que a gente preparou aqui para o dia de hoje. Olha só, exercícios de 2016, a gente começa a falar de atos administrativos nesse momento. Olha só, ESAF, ANAC, técnico administrativo. Pessoal do Periscope que está acompanhando a gente nessa resolução aqui, eu vou ler com calma os exercícios para que eles possam também, pelo menos, ouvir, já que talvez a letra esteja um pouco pequena aí, né? Pelo Periscope. Aqui na tela eu sei que não tá. Belezinha? Vamos lá? Olha só. Acerca dos poderes do Estado, analise as afirmativas abaixo, classificando-as como verdadeiras ou falsas, para o final assinalar a opção que contenha a sequência correta. Belezinha? Sussa, tranquilos? Então vamos lá, o que a gente tem aqui? O poder disciplinar da administração pública decorre do poder punitivo do Estado, ius puniendi? Olha só que perigo essa afirmação. O poder disciplinar da administração pública, decorre do poder punitivo do Estado, que é conhecido como ius puniendi? E aí, o que vocês acham? Essa é uma afirmação falsa. Por que ela é falsa? Vamos lá, vamos já marcar aqui que ela é falsa. Por que ela é falsa? Porque o poder disciplinar da administração, esse poder de punição administrativa, ele é decorrente do poder hierárquico. Ele não é decorrente do poder punitivo. Ô cabeça, mas o Estado tem o poder punitivo. Sim, tem o poder punitivo, mas veja bem, a gente está falando da atuação da administração enquanto ação do executivo, ou enquanto ação do legislativo na sua função atípica de administrar, ou da sua função no judiciário, sua função atípica no judiciário de administrar. Nós não estamos falando do poder punitivo do Estado, da função judiciária de poder punir. Isso aqui, o ius puniendi, está vinculado com o direito penal. É o poder que o Estado tem de impor ao particular a punição pela prática de algum crime. Ius puniendi está vinculado com outro poder que é o ius persequendi. É o direito de perseguir. Sim, o Estado pode perseguir aquele que praticou um crime. E isso é previsto constitucionalmente. O poder disciplinar que a gente está falando, ele é decorrente do poder hierárquico, é uma consequência, um subprincípio, um subpoder, enfim, como ele fala, é decorrente, né, do poder hierárquico. Então isso aqui está falso, tá legal? Belezinha? Sussa, tranquilos aí? Então vamos lá. Somente as pessoas que possuem algum vínculo jurídico específico com a administração pública são alcançadas pelo poder disciplinar? Então, olha só, somente as pessoas que possuem algum vínculo jurídico específico com a administração pública são alcançadas pelo poder disciplinar? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um rabisco aqui para a gente relembrar de algumas coisas sobre poderes da administração, que aí a resolução dessa questão do ESAF vai ficar mais tranquila. Então, olha só, poder disciplinar. Poder disciplinar. Beleza? Isso aqui é praticamente uma revisão que a gente está fazendo já, né, na resolução do exercício. Olha só, poder disciplinar. Eu posso falar com absoluta tranquilidade que o poder disciplinar ele é vinculado ao poder hierárquico. Né? Poder hierárquico. Na verdade, este poder disciplinar ele é uma consequência do poder hierárquico, ele decorre do poder hierárquico que é a capacidade que a administração tem de impor a sua vontade na sua própria estrutura. Aí vem a seguinte situação. O poder disciplinar, ele tem aplicação interna e externa.
Muito cuidado com essa segunda situação aqui, ó. Aplicação externa. Muita gente boa por aí estuda para concurso e não lembra ou não sabe que o poder disciplinar tem uma aplicação externa. Quem é essa aplicação externa? Olha só. Particular. Exatamente, o particular. Tem muita gente boa por aí que defende e que entende que o poder disciplinar só se aplica para a parte interna. O que é a parte interna? Aqui eu estou falando do servidor público. Tá? Vamos colocar de forma diferente, vamos colocar agente público, né, que é mais amplo. Servidor só seria o estatutário. Então, olha só, agente público. Belezinha? Tranquilos? Sussa? Muita gente acredita que o poder disciplinar só tem aplicação interna, ou seja, só para o agente público, servidor público, empregado público, agentes políticos e por aí vai. Mas não é real. Ela se aplica no âmbito externo da administração, de forma grosseira, falando externo, né? Que é justamente atingindo o particular. Aí você pode pensar, pô, cabeça, mas o particular não é atingido pelo poder de fiscalização, o poder de polícia da administração? Sim, o particular é atingido pelo poder de polícia. Mas este particular é o particular que possui vínculo com a administração. Quem é o particular que possui vínculo com a administração? Delegatário. Quem que é o delegatário, cabeça? Serviço público. É o particular que presta serviço público. Por exemplo, telefonia. Concessionária de serviço público está sujeita ao poder disciplinar da administração em razão de quê? De uma concessão ou de uma permissão. Então, existe o vínculo. E porque existe o vínculo, este particular aqui também está sujeito ao poder disciplinar. Belezinha? Sussa? Tranquilos? Exigir de você, a resposta dessa questão exigia de você um conhecimento sobre a teoria do ato administrativo, os poderes do ato administrativo e os destinatários desse poder que é o poder disciplinar. Né? Agora, com base nisso, a gente consegue fazer a resolução tranquila, né? A primeira opção é falsa, porque ele não decorre do ius puniendi, né? Agora, olha só, somente as pessoas que possuem algum vínculo jurídico específico com a administração pública podem ser alcançadas pelo poder disciplinar. Verdadeiro, exatamente. Tanto particulares como os servidores podem sim ser alcançados pelo poder disciplinar desde que exista um vínculo jurídico. No caso dos particulares, a gente está falando da concessão, como exemplo, a concessão de serviço público, telefonia, exploração de uma atividade de pedágio em rodovia, transporte coletivo. Beleza? Sussa, tranquilos? Então vamos lá para a próxima. O poder de polícia decorre de um vínculo geral entre indivíduos e a administração pública. Olha que bacana a diferença, né? O poder de polícia decorre de um vínculo geral. Que vínculo geral que é esse, né? Aqui eu tenho um vínculo específico, ou seja, uma concessão, uma permissão para atingir o particular. O servidor público em razão de uma relação de trabalho que existe da administração com o servidor. Mas agora o poder de polícia, um vínculo geral, que vínculo geral é esse? Esse vínculo geral pode ser representado pela supremacia do interesse público sobre o privado. Supremacia do interesse público sobre o privado, que é um vínculo geral que o Estado estabelece com o particular. É o poder de fiscalização, é o poder de polícia que o Estado tem de limitar as liberdades do particular. O poder de polícia tem essa grande finalidade, limitar as liberdades do particular. Você tem um veículo e você quer sair dirigindo por aí o seu veículo. Sem a documentação do veículo, sem a sua CNH, você não pode fazer isso. O que é isso? Limitação da tua liberdade individual de ter propriedade de veículo automotor, de circular com seu veículo automotor, até da sua liberdade de ir e vir. Tá? Isso é o quê? É um vínculo geral existente. Tá? Aqui, ó.
Poder de polícia decorre sim de um vínculo geral entre os indivíduos e a administração pública. Corretíssimo, beleza? Vamos para a próxima. A competência para expedição dos decretos ou regulamentos de execução não é passível de delegação. Perfeito, lindo. Isso aqui, inclusive, é dispositivo expresso da Lei de Processo Administrativo, a 9784, que ela estabelece já como regra, dizendo o seguinte, o que não pode ser delegado. Então, lá eu tenho o que não pode ser delegado. Por exemplo, atos normativos, a competência para exarar atos normativos. Eu não posso delegar, eu não posso passar para o próximo, para o terceiro, não posso fazer isso. Decisão sobre recursos, poder de decisão também não é delegado. A lei estabelece alguns atos administrativos e algumas competências que não podem ser delegadas. Um exemplo delas é essa aqui, ó, expedição de decreto ou regulamento de execução, que é o poder normativo da administração, não pode ser delegado. Isso é verdadeiro, isso é verdadeiro. Então, essa questãozinha cascuda da ESAF, olha só, 2016, ESAF ela atua muito na área da teoria, na área da doutrina, né? A ESAF não é como o CESP e a FCC, que vão mais na legislação ou na jurisprudência. Principalmente o CESP gosta de jurisprudência. ESAF pega pesado onde? Em teoria, né? O pessoal que vai fazer concurso para a Receita Federal, por exemplo, esse aqui foi da ANAC. Mas o pessoal que vai fazer concurso para a Receita Federal encara a doutrina na prova de administrativo e de constitucional. Cascuda, né? E aí, olha só, FVVV. A gente tem aqui, ó, essa letra A não é, porque a letra A já diz que a segunda opção é falso, quando é verdadeiro, então tá fora. Letra B, ó, a primeira na letra B é falso, não é verdadeiro, então tá fora a letra B. A letra C, falso, verdadeiro, falso. Espera aí, olha só, poder de polícia decorre de um vínculo geral. Não, não é falso, isso aqui tá errado, né? Letra D, F, V e V. Show de bola. Letra D, nossa resposta correta. E aqui, letra E, tudo V. Não, tudo V porque a gente tem uma falsa aqui, não rola. Conferindo a nossa respostinha, olha só. Gabarito da ESAF, letra D. Belezinha? Sussa, tranquilos? E vocês aí, belezinha? Sussa, tranquilos? Tô adorando esses coraçõezinhos aí. Vamos lá, para a próxima agora. O que a gente tem? Mais uma da ESAF, né? 2016 também é da ANAC, essa aqui, técnico administrativo da ANAC. Mais uma questãozinha cascuda da ESAF, porque ela fala para você julgar determinadas ações aqui. E o julgamento dessas ações é um problema, como diz um amigo meu, né? Por que é um problema? Porque eu vou ter que analisar cada uma dessas opções e classificar, né? Vamos entender essa questão para a gente poder responder legal ela. Vamos lá então, olha só. 2016, ESAF, ANAC, técnico administrativo. Classifique as atuações relacionadas abaixo como exercício preventivo ou repressivo do poder de polícia, marcando P para o exercício preventivo e R para o exercício repressivo. Ao final, assinale a opção que contém a sequência correta. Maravilha! Essa questão trata especificamente de poder de polícia, um dos poderes da administração pública. Tá? O poder de polícia ele pode ter uma ação preventiva e uma ação repressiva. Isso que está no enunciado está corretíssimo. Tá? O que é uma ação preventiva? A administração age antes que aconteça aquela M, né? Exatamente, aquela porcaria. Né? Antes do particular fazer besteira, a administração age de forma preventiva dizendo, não, você não pode fazer um show sem antes colocar extintores de incêndio e fazer uma saída de emergência. Estou fiscalizando para impedir que um problema maior aconteça. E só te dou alvará, ou licença, ou autorização, se você preencher esses requisitos. Agora, o repressivo. Tá lá, a administração pública chega na feira e na feira tem um feirante vendendo peixe, né? Ele tem uma peixaria, uma banca de peixe na feira e o peixe dele já está azul, está verde, está fedendo, ou seja, ele está vendendo um produto estragado. Isso afeta o que? A saúde pública, a vigilância sanitária, relações de consumo, então a administração vai chegar, ó, de forma repressiva, estou te autuando, estou apreendendo toda a sua mercadoria vencida e estou levando embora. Tá legal? Então olha só, o que quer dizer essa questão aqui? Ele quer que eu classifique cada uma dessas
afirmações como preventiva ou como repressiva, tá bom? Então vamos lá. Atividade de fiscalização. A administração está fiscalizando. A fiscalização, ela pode ser tanto preventiva como repressiva. Então eu quero que você deixe de lado essa aqui, tá? Porque ela cabe as duas possibilidades. Porque a fiscalização, o poder de polícia, ela tem as duas funções, tanto preventiva como repressiva. E o pessoal da ESAF colocou atividade de fiscalização de forma genérica, sabe por quê? Para te atrapalhar a vida. Porque você vai tentar ficar imaginando, perdendo tempo na hora da prova, para saber, mas qual que é essa atividade de fiscalização que é preventiva, que é repressiva que ele quer falar. Então deixa essa de lado, que essa a gente vai responder no final com uma técnica, digamos assim. Vamos lá. Concessão de alvará de licença. Olha só, a concessão do alvará é para que você no futuro exerça alguma atividade. Então eu estou te fiscalizando antes de você começar a trabalhar, antes de você começar a exercer uma atividade. Essa é tipicamente uma ação de fiscalização preventiva, poder de polícia preventivo. Aplicação de sanção. Opa, estou falando em punição. Olha só, se eu estou sendo punido é porque eu já fiz besteira, né? É porque já aconteceu a M. Então é o seguinte, eu vou punir você. A punição é uma forma de repressão. A punição é uma forma de fiscalização repressiva. Então aqui eu vou colocar R de repressivo. Concessão de alvará de autorização. Novamente eu estou fazendo uma fiscalização anterior ao ato de você exercer alguma atividade, anterior ao exercício da tua liberdade. Eu estou te concedendo um alvará de uma autorização qualquer aí, tá? Então aqui o que eu tenho? Uma atuação preventiva. Então vamos lá. Atividade de fiscalização, deixa essa separada. Concessão de alvará. Bom, estou te dando alvará antes de você começar a trabalhar. Isso é prevenção, isso é anterior. Aplicação de sanção, punir você porque você já fez besteira. Então é repressão. Concessão de alvará, autorização. De autorização, eu estou agindo antes, né? É igual a nossa mãe. Minha mãe falava assim para mim, Rodrigo, para ou você fica de castigo. Isso é o quê? Prevenção. Mas este cabeçudo, queria nem saber o que a minha mãe falava e aprontava do mesmo jeito, né? Aí vinha a repressão, rolava o castigão. É exatamente a mesma coisa. Você vê que tem direito administrativo dentro de casa, né? Desde pequenininho você está passando por isso e não está sabendo. Então olha só, vamos lá. E olha a baita sacanagem que a ESAF fez. Concessão de alvará de licença. Prevenção. Essas duas estão fora. Beleza? Aplicação de sanção. Repressão. Então tá. Isso aqui está fora porque essa está errada, essa está fora porque essa está errada e essa está fora porque essa está errada. Agora olha aqui. Concessão de alvará de autorização. Prevenção e prevenção. Sobrou o que para você na hora da prova? Definir o que é atividade de fiscalização, se ela é preventiva ou se ela é repressiva. E aí a ESAF te dá o seguinte, uma opção de repressiva e uma opção de preventiva. O que é isso aqui? Isso aqui é a expressão da crueldade, da maldade. Isso aqui é um exemplo de que o examinador é mal amado. Ele é um cara muito mau. Pra que fazer isso? Você vai deixar o candidato num apuro danado, porque o candidato sabe que fiscalização é poder de polícia que pode ser repressiva ou preventiva. A resposta da ESAF está aqui, Mandou um preventiva nessa atividade de fiscalização. Vamos conferir já. Olha lá, letra B. Então, para a ESAF, está aqui, fiscalização é uma atividade preventiva. Tá legal? Isso aqui é um conceito da ESAF. Por que as pessoas não gostam das provas da ESAF?
Porque os examinadores da ESAF, muitas vezes assumem o papel de doutrinador, de legislador, de Supremo, de STJ e dão o conceito que eles entendem que é o mais correto. Esse é um dos pontos negativos da prova da ESAF que eu não gosto, mas a questão é muito boa. O fato é que ela está tratando a atividade de fiscalização como uma atividade preventiva. Tudo bem, você pode sim fazer atividade preventiva de fiscalização, mas quando você age na fiscalização, ela tem a dupla função, prevenir e reprimir. As duas coisas. Você poderia falar assim, tá, cabeça, mas aí a repressão não seria o poder de punição da administração pública? Tudo bem, o poder de punição da administração pública, mas quando eu estou agindo no exercício do poder de polícia, eu estou agindo ciente de que eu posso punir em razão do poder de polícia que eu tenho e ciente que eu posso impedir que você haja, que você atue, que você exerça alguma atividade em razão do mesmo poder de polícia. O poder de polícia é o poder de fiscalização da administração pública, né? Então essa é uma questão que o candidato teria que mandar a resposta com a incerteza de que acertou ou de que não acertou. Isso aqui é questão ótima para recurso. Ótima para recurso. Por quê? Porque você poderia alegar duas alternativas corretas. Belezinha? Sussa, tranquilos aí, tudo bem? Beleza? Cascuda, né? Eu também achei. Não gostei da questão, mas o cabeçudo aqui traz esse tipo de coisa para vocês, para que vocês se preparem adequadamente para uma prova de concurso público, tá bom? Autoexecutoriedade, sim, faz parte da autoexecutoriedade. Todo o poder de polícia tem olha só, um colega aqui do Periscope mandou a seguinte informação, olha que bacana, citou autoexecutoriedade. O poder de polícia tem um atributo extremamente importante. Esse atributo se chama autoexecutoriedade. O que é autoexecutoriedade? É a possibilidade que a administração tem de impor, que aí vem da imperatividade do poder público, e se você não quiser cumprir, ela executa, né? Por exemplo, a apreensão do peixe estragado na feira. Eu não preciso acionar o judiciário para fazer uma busca e apreensão daquele peixe e levar para um depósito, incineração, ou seja lá para onde for. A própria fiscalização vai lá e captura. Beleza? Sussa, tranquilos? Então vamos para a próxima. CESP. Essa aqui é a alegria dos concurseiros do Brasil, né? CESP, uma das bancas mais odiadas pelos concurseiros do Brasil, né? Eu não sou muito fã do CESP, mas eu aprendi, de certa forma, a entender o raciocínio deles, a entender mais ou menos o que eles gostam de cobrar. CESP fica sempre em duas coisas, tá? Sempre. Dica para vocês também aí do Periscope. CESP fica sempre em duas situações. Legislação, cobra legislação seca, sem muita firula, né? E jurisprudência. São fãs do STF e do STJ, tá? O CESP tem esse perfil muito definido. Essa é uma questão mais elaborada, digamos assim, do CESP, porque ela é uma prova de 2016 do Tribunal de Justiça do Amazonas para juiz de direito, ou seja, o pessoal formado em direito teria que cobrar deles uma carga de conhecimento maior do que o pessoal que não é formado em direito. Então essa é uma questão mais cascuda, tá? Vamos lá. Assinale a opção correta com referência aos atos administrativos, beleza. A finalidade reflete o fim mediato dos atos administrativos, enquanto o objeto, o fim imediato. Então, olha só, a finalidade reflete o fim mediato e o objeto, o fim imediato. A finalidade imediata e a finalidade imediata. Qual a diferença disso, né? Qual é a razão do ato administrativo ter esses dois pontos? Atingiu de forma imediata alguma coisa ou de forma mediata? Vamos lá. Finalidade como fim mediato é algo que está um pouco mais distante do objeto principal do ato, que seria o objeto que tem fim imediato. O que é o complicador dessa questão? Que ele está usando a palavra fim duas vezes para elementos diferentes. Fim tem tudo a ver com finalidade, mas objeto tem a ver o que com fim, né? Então vamos pensar o seguinte. Esqueça dos elementos e pense assim. Ato administrativo. Visa mediato
imediato. Visa de visar, de assistir, aquilo que eu quero alcançar. Então, um ato administrativo, de forma geral, ele possui um fim. O fim pode ser imediato ou imediato. O fim imediato a gente chama de finalidade. E o fim imediato a gente chama de objeto. Agora eu vou te dar um exemplo que vai facilitar o entendimento. Olha só. Nomeação. Nomeação. Ato administrativo de nomear um servidor. Belezinha? Sussa, tranquilos? Qual é o objeto da nomeação do ato administrativo? A própria nomeação. Colocar lá. Cabeça Belmonte nomeado ministro do STF. Ah, gurizão! Isso é o objeto imediato. É o fim mais próximo que esse ato de nomeação tem. É a finalidade mais próxima que o ato de nomeação tem. Nomear é uma atividade para dar nome a vincular uma pessoa a um cargo. Dar nome de uma pessoa vinculada a um cargo. Esse é o fim imediato. Mas por que é que eu nomeio alguém para um cargo público? Porque existe um outro interesse, uma outra finalidade um pouco mais distante. Qual é a outra finalidade? Prover a administração com mão de obra imediata, é aquilo que está mais longe. Então eu nomeio não porque eu gosto do cabeça e vou nomear o cabeça, não. A nomeação é necessária para provimento do cargo, ok, mas qual que é a finalidade mais distante, a maior, digamos assim, a macro? Prover a administração com mão de obra. Essa é a ideia. Então, quando a gente fala na finalidade do ato administrativo, a gente vincula uma finalidade mais distante, a um objetivo final. E quando eu falo do objeto, é o objetivo imediato, é o mais próximo. Tá? Isso é o quê? Teoria de atos administrativos. Isso aqui, só quem estudou ato administrativo é que vai conseguir resolver. Né? Não adianta você pegar o ato administrativo, saber que existe o elemento, o objeto, a forma, a finalidade e o motivo e tentar responder, porque você não vai conseguir. Aqui, para você responder, você teria que ter esse conhecimento da teoria geral e lembrar que finalidade do ato administrativo está ligada exatamente ao seu objetivo imediato, aquilo que está um pouco mais distante. E cadê a outra? E o objeto do ato administrativo está vinculado à finalidade mais próxima, ao fim imediato, ou seja, resultado prático que deve ser alcançado. Né? Resultado prático é o quê? Nomear alguém é a própria nomeação. Mas o que a administração quer com a própria nomeação? Prover a administração pública com mão de obra. Letra A é a nossa respostinha correta, tá bom? Olha só, letra B. O silêncio administrativo consubstancia ato administrativo, ainda que não expresse uma manifestação de vontade. Isso aqui é teoria pura, tá? Isso aqui é teoria pura de ato administrativo. Existem alguns doutrinadores que vão dizer que isso aqui está correto. O silêncio administrativo consubstancia ato administrativo, ainda que não expresse uma vontade formal da administração. Alguns doutrinadores dizem que isso aqui é correto. Eu, particularmente, não me filio a essa corrente e digo que está errado, tá? Está errado. A maioria da doutrina diz que está errado por uma razão simples. Não expressa uma manifestação formal de vontade da administração. Muitas vezes o silêncio administrativo, sim, ele expressa a vontade da administração pública, né? E a gente tem exemplos em diversas funções do Estado. Por exemplo, o silêncio presidencial quando é o caso de sanção de uma lei. O silêncio presidencial não implica em veto. Não, implica em sanção tácita, né? Isso aqui é um exemplo. Então a letra B está errada. Vamos para C. Autorização é ato pelo qual a administração concorda com um ato jurídico já praticado por particular no interesse próprio. Negativo, está errado. Por que está errado? Vamos analisar por que a letra E está errada, letra C está errada. Autorização, esse é o ato. É o ato pelo qual a administração concorda com um ato jurídico já praticado. Negativo. Aí a gente entra numa contrariedade da lógica. A gente acaba se atrapalhando na lógica. Por quê? Se eu vou pedir autorização para vocês,
eu não pratiquei o ato, né? Eu falava para minha mãe, posso ir brincar na rua? Eu estou pedindo autorização, mas eu ainda não fui brincar na rua. E minha mãe dizia, já fez a tarefa? Eu falei, já, então tá beleza, tá liberado. Aí eu ia, né? Agora, outra situação, eu não falo com a minha mãe e vazo, vou pra rua. E lá eu apronto, toco o terror lá com meus amigos e volto para casa. Minha mãe estava me esperando com o chinelo na mão. Aí eu vou pedir autorização? Não. Aí eu vou pedir uma concordância, uma homologação, um referendo. É completamente diferente. É o momento em que a administração se manifesta. A autorização é o momento prévio. É a fiscalização prévia. Antes de você fazer, eu vou te fiscalizar já, para saber se você preenche os requisitos necessários para fazer o que você está pretendendo. Preencheu? Beleza, autorizei. Minha mãe falava para mim, você preencheu o requisito da tarefa feita de hoje? Ah, mãe, eu já fiz a tarefa, então requisito preenchido, eu autorizo você vazar. Tal horário esteja em casa, né? Isso, a autorização é antes de você executar o ato. Belezinha? Sussa, tranquilos? O erro dessa alternativa está aqui, ó, já praticado. Letra D. O objeto dos atos administrativos normativos é equivalente ao dos atos administrativos enunciativos? Não. Lógico que não. E se eu classifico o ato como normativo e se eu classifico o ato como enunciativo, é porque existe alguma diferença entre eles, né? A doutrina não gastou meses, anos, décadas de estudo para classificar um ato normativo e um ato enunciativo. É o contrário. Eles são distintos, têm objetivos distintos, finalidades distintas. Os elementos, no final, apesar de serem os mesmos, eles têm que ter motivo, objeto, sujeito, forma e finalidade, eles têm as suas peculiaridades, o que torna cada um dos dois diferentes, né? Ato normativo está vinculado ao poder regulamentar da administração pública, está vinculado ao poder regulamentar, que por sua vez é ligado ao poder hierárquico da administração. Já os atos enunciativos, eles estão vinculados à capacidade que a administração tem de organização. Sim. E eles enunciam determinadas situações, eles emitem certidões, eles emitem ofícios circulares, são completamente diferentes um do outro. Então eu não posso dizer que o objeto de ambos tem equivalência, porque não tem. Está errado também. Letra E. Motivação e motivo são juridicamente equivalentes. Negativo. Motivação e motivo são juridicamente diferentes. Cabeça, dá um exemplo aí, cabeça, de motivação e de motivo. Então tá bom, vamos lá, meu amigão. Nosso amigão aqui do LAC está perguntando qual que é a diferença de motivo e motivação. Então tá bom, olha só. O ato administrativo, um dos seus elementos se chama motivo. Belezinha? Sussa, tranquilos? Então tá. Motivo do ato administrativo. Ótimo, beleza. O motivo do ato administrativo ele pode ser um motivo de fato, ou seja, uma necessidade, por exemplo, necessidade da administração, ou pode ser, na verdade, os dois, né, de direito, ou seja, uma norma. O motivo do ato administrativo vai ser um fato que representa uma necessidade da administração, ou da sociedade, ou da coletividade, e o direito, que vai ser justamente a norma que autoriza a administração a praticar aquele determinado ato. Belezinha? Sussa, tranquilos? Então, beleza. Quando eu vou praticar um ato administrativo, alguns atos administrativos exigem algo que nós chamamos de considerandos. Considerandos. O que é isso, cabeça? Considerandos? Considerandos é um texto preambular. É um texto. Por que preambular? Porque ele vem antes do próprio ato, dizendo assim: considerando a falta de fornecimento de água na cidade de Anápolis, Goiás, considerando que 60% da população da cidade de Anápolis, de Goiás, está desprovida de água tratada, considerando que em razão de uma falha técnica no sistema de abastecimento de água ocorrido no dia tal, com a quebra do equipamento tal, considerando que a água, o serviço de água é fundamental e necessário para toda a população.
Observada a obrigação legal e constitucional que o poder público tem de fornecer água tratada, serviço público essencial, determino, como prefeito da cidade de Anápolis, a autorização ou a entrega de caminhões-tanque de água tratada gratuitamente a tais e tais bairros da cidade de Anápolis. Esse texto preambular, considerando algumas necessidades, alguns fatos, e considerando uma legislação que me diz que eu tenho que fornecer água, é chamado de... Esse texto aqui, esses considerandos, são chamados de motivação do ato. A motivação do ato é a soma do motivo de fato, o motivo fático, mais o motivo de direito. E eu faço uma espécie de texto preambular para explicar por que é que eu estou praticando o ato. Portanto, tecnicamente, juridicamente, motivo é diferente de motivação. Motivação é a redação que conjuga fato mais direito. Belezinha? Sussa, tranquilos? Então vamos voltar para a nossa questão da CESP de 2016, né? Olha lá, a gente já viu que a nossa letra A é a letra correta, né? A E está errada, a C, a autorização está errada, a D, objeto, não, está errado também, e a E, motivação, está errado também. Belezinha? Vamos conferir o gabarito, olha lá, letra A. Prova do CESP 2016, letra A, esta aqui é a nossa correta. Cascuda, né? Também achei. Mas é bom, né? Guerra avisada não mata aleijado. Acho que o treino é fundamental por conta disso, né? Engraçado, eu só aprendi que treinar é fundamental quando eu comecei a correr. A cabeça engordou, né? Vocês perceberam, mas é que o cabeça está com o joelho machucado. Tem 4 meses que o cabeça não consegue correr. Tá doido, desesperado para voltar a correr. E eu descobri na corrida que existe um sacrifício. Assim como estudar para concurso público, existe um sacrifício. Isso é fato. Quem falar para você e para vocês aí que estudar é moleza, tá de sacanagem, porque não é. É sacrifício, é dedicação, é disciplina. Você vai ter dia que vai querer chorar quando enxergar questões dessas. Mas tem dia que você vai ficar extremamente feliz porque você superou o CC, como diz um amigo meu, né? Você superou o CC. Você ultrapassou o seu limite, aquele limite que você achava que era intransponível, você foi adiante, né? Então o treino, o exercício aqui é fundamental, e não é só para você, meu amigão e minha amigona do LAC, para vocês aqui também. Fazer exercício é fundamental. Por quê? Porque você acaba conhecendo o perfil da banca e acaba entendendo que muitas vezes você está estudando errado, porque o concurso que você quer está pedindo só a letra da lei. O concurso que você quer não entra na doutrina, a banca não tem esse perfil. E aí você consegue otimizar, mas é só com o treino, ou seja, é fazendo, tá? Ó, belezinha? Vamos para a próxima, outra de 2016, ESAF, prova da ENAC, especialista em regulação de aviação civil, né? Bacana esse aqui, né? Então vamos lá, o que a gente tem aqui? Olha só, considerando-se os elementos do ato administrativo, sabemos que alguns deles são sempre vinculados, enquanto outros podem ser ora vinculados ou ora discricionários. Sacanagem, né? A ESAF está voltando para a teoria do ato administrativo. Na verdade, a matéria de ato administrativo é toda a teoria. Então é o seguinte, vamos trabalhar com essa revisão rápida aqui. Elementos do ato administrativo, beleza? Elementos do ato administrativo. Qual que é o macete que o cabeça usa? MOSF. O cabeça gosta do MOSF. Motivo, objeto, sujeito competente, forma e finalidade. Beleza? Maravilha? A doutrina de direito administrativo diz o seguinte, olha só. Sujeito competente, forma e finalidade são sempre elementos vinculados, ou seja, está previsto na lei. Não tem conversa. E o motivo e o objeto, a doutrina diz que eles são discricionários ou vinculados. Vinculados, tá?
discricionários ou vinculados. A doutrina que está me falando isso, não é o Cabeça que inventou, tá? Cabeça, me dá um exemplo de um ato administrativo que o motivo é discricionário, porque eu sempre imaginei que todo ato administrativo precisaria de um motivo de fato e de direito, como você acabou de falar. Beleza? Olha só, ato administrativo que é desnecessário motivo. E aí existiria a discricionariedade. Ato de livre nomeação e livre exoneração. O que é isso? Aquela nomeação para cargos comissionados, que a pessoa nomeada para o cargo comissionado não possui vínculo efetivo com a administração pública. Ele não passou no concurso, ele não é concursado, tá? Então o que eu tenho aqui? Um ato de livre nomeação e livre exoneração. A administração não precisa motivar o ato e nem motivar a exoneração. Tô te nomeando, ponto final. Eu não preciso prestar contas do motivo da tua nomeação para um cargo comissionado, porque é um cargo de confiança. O Vascão foi para a segunda divisão, eu estou muito triste, então eu vou descontar em você, vascaíno, você está exonerado. É um motivo justo, legal? Claro que não. Não vai constar no ato de exoneração, porque o cara tá bravo e ele foi lá e te exonerou. Acabou. Agora, se ele constar como motivo, aí deixou de ser discricionário, passou a ser vinculado. Entenderam a diferença? O ato de livre nomeação e livre exoneração, ele é de regra discricionário. Mas ele pode vir a ser vinculado. Quando que ele pode ser vinculado? Ou quando eu justifico a nomeação, ou quando eu justifico a exoneração. Belezinha? Sussa, por isso é que a doutrina fala que motivo e objeto, vez por outra, podem ser discricionários ou vinculados. Tortura isso, né? Eu também acho, mas o que eu posso fazer? Aprender, gravar e meter bronca nas provas, né? Eu já sei que esse tipo de coisa cai em prova e o examinador gosta de questionar essas situações por uma razão muito simples. Ela aposta no desconhecimento e na confusão, né? É o tipo de questão que o examinador está apostando na confusão, principalmente. Então, olha só. Finalidade e motivo. Finalidade a gente já viu que é vinculado, então tá fora. Eu quero um que seja vinculado e discricionário ao mesmo tempo. Forma, vinculado e discricionário ao mesmo tempo. Competência, forma é só vinculado. Competência, só vinculado. Motivo e objeto, tá aqui, São discricionários, ora vinculados. Finalidade e forma, só vinculado. Belezinha? ESAF, especialista em regulação de aviação civil, salvo engano, nível superior. Outra coisa legal, outra dica para vocês que também é muito legal, meus amigões, do Periscope, e para você aqui, meu amigão, minha amigona, do laccursos.com.br. Provas de concurso público para técnicos nível médio estão com um grau de dificuldade muito maior que as de nível superior. Sabe por quê? Necessidade de gerar desempate. Olha só, essa aqui eu sei que a letrinha está pequena, então o Cabeça vai ler bem devagarinho, porque eu sei que está pequena a letra aqui, é que precisava ficar tudo num slide só. Então vamos lá. 2016, prova do CESP, TRT, Pará e Amapá, analista judiciário, prova nível superior, tá bom? Assinale a opção correta acerca das espécies assinale a opção correta acerca das espécies de atos administrativos. Bom, a gente vai falar das espécies de ato administrativo, tem algumas espécies muito conhecidas, né? E fundamentais para a gente discutir, tipo permissão, autorização, licença, né? A concessão, que por alguns doutrinadores é considerada como ato, embora a lei que regula a concessão de serviços públicos chame de contrato. A própria Constituição chama de contrato, né? Mas vamos lá, vamos ver o que a gente tem aqui para fazer. Assinale a opção correta acerca das espécies de atos administrativos. Permissão é ato unilateral. É ato discricionário, por meio do qual a administração faculta ao particular a execução do serviço público ou a utilização privativa de um bem público.
Lindo, perfeito. Parece o conceito de permissão. Permissão é sim um ato unilateral, ele é discricionário, porque a administração pode permitir ou não permitir, por meio do qual a administração faculta, possibilita, ela não tem obrigação, por isso discricionário. Se é faculdade da administração, existe discricionariedade. A administração faculta ao particular a execução de um serviço público ou a utilização privativa de bem público. Peraí, mas o particular pode usar um bem público? Pode, claro que pode, sem problema nenhum, desde que ele se submeta a um processo licitatório de permissão. Vou te dar um exemplo. Na Procuradoria da República no estado de Mato Grosso, existe um espaço público dentro do prédio que foi destinado para máquinas de café. Não tem aquelas maquininhas de café que você aperta o botãozinho, sai lá um cappuccino, sai um café expresso, do ladinho sai uma com um lanchinho, salgadinho, não tem? Você coloca uma notinha de dinheiro ou compra aquelas fichinhas, não tem essas caixinhas de vending machine? Então, a vending machine, o Estado não adquire isso. O Estado não vai licitar a aquisição desse equipamento. Pelo contrário, ele chama um particular e fala: ô particular, você quer vender os teus produtos aqui dentro nessas condições? O particular quero, então eu vou te fazer uma permissão de uso de bem público. Vou permitir que você use tantos metros quadrados dessa área para colocar a sua máquina e negociar com servidores, com particulares. Quem passar por aqui vai poder comprar. Permissão de uso privativo de bem público. O espaço é da administração da Procuradoria da República em Mato Grosso, vinculado ao Ministério Público Federal e Ministério Público da União. Aquele espaço, de forma geral, pertence à União, mas ela oportunizou um particular, mediante licitação, o uso do espaço para vender produtos. Belezinha? Letra A, nossa resposta correta. Vamos ver as outras, porque estão erradas. A autorização é ato unilateral? Ato unilateral. E vinculado? Opa, vinculado não. A autorização não é ato vinculado, tá? Já encontramos o erro aqui. A autorização não é ato vinculado. Letra C. Aprovação é ato unilateral? Ok. Vinculado por meio do qual a administração pública reconhece a legalidade de um ato jurídico apenas a posteriori? Negativo, ele não é vinculado. Não é vinculado, tá? Não é vinculado. Novamente a gente tem erro aqui. Letra D. A homologação é ato unilateral. Ok. Discricionário. Parou. Por meio do qual a administração pública exerce o controle a priori do ato administrativo. Não. Olha só. A homologação do ato administrativo. A homologação é posterior. E ela não é discricionária. Ou melhor, desculpe, ela é discricionária sim, tá? A homologação não é discricionária, porque preenchidos os requisitos, eu tenho que homologar. A homologação ela não é discricionária e ela não é a priori, ela é posteriori, ou seja, vem depois. Exemplo: processo de licitação. Rola toda a licitação, e aí o pregoeiro ou o presidente da comissão de licitação falou o seguinte: olha, a empresa A tem a melhor proposta, estou adjudicando o objeto da licitação XYZ para a empresa A, que apresentou a melhor proposta. Beleza. Isso foi um ato de adjudicação. Está resolvida a licitação? Não está. Eu preciso de um ato posterior, chamado homologação da licitação. E aí eu tenho um ato chamado de composto. Duas vontades do mesmo órgão para formar um único ato. Então, vem depois. Peraí, cabeça, mas aí o chefe da instituição pode não homologar? Ele vai homologar se todos os requisitos estiverem preenchidos. Por isso vinculado. Por que é vinculado? Porque a lei autoriza ele a não homologar quando faltar dinheiro, quando encontrar um vício de legalidade, mas caso contrário ele homologa. E é posterior, é a fase final da homologação. Quer um outro exemplo? Homologação de concurso público. É lá no final. Belezinha? Sussa, tranquilos? Então, ó, 2 erros aqui, tá? Letra A.
B está errada, a letra C está errada, a letra D também está errada. Letra E. Licença é ato unilateral e vinculado? Pode parar aqui. Vamos parar aqui já, tá? Não é vinculado. A licença não é vinculada, por meio do qual a administração reconhece ao particular o direito à prestação de serviço público. Não. Além de não ser vinculado, o objeto da licença não é para o particular prestar um serviço público, porque a prestação do serviço público ocorre pela concessão, ocorre pela permissão e ocorre pela autorização. Belezinha? Sussa, tranquilos? Mandou errado aqui também. Letra A. Nossa respostinha correta, prova puxada, para analista. Mas merecido, né? Para analista tem que ser puxado mesmo. Mais uma do CESP aqui, essa do TRT. Pará e Amapá, essa é para técnico, aquela foi para analista, essa aqui é para técnico do judiciário. Vamos lá, vamos ver o que tem aqui de interessante agora nessa outra questão do CESP de 2016. Vamos lá. Assinale a opção que representa corretamente o ato administrativo considerando manifestação finalística. Ou seja, eu quero saber a finalidade do ato. Ou eu quero saber aquele fim imediato ou imediato do ato. Pronto? Vamos lá? A contratação de mão de obra para serviços de limpeza... desculpa, eu não terminei de ler ainda. Assinale a opção que apresenta corretamente o ato administrativo considerado manifestação finalística da administração em sentido material. Essa aqui, a parte final... que é o ponto, eu tenho que descobrir nessas alternativas, alguma coisa que case com a ideia de conceito de administração pública no seu sentido material. E o conceito de administração pública no seu sentido material leva em consideração o quê? Vamos lá para o nosso macetinho de aula. Administração pública. Vou colocar duas coisas juntas aqui. Serviço público. Administração pública, serviço público. Beleza? Sussa, tranquilos? Então vamos lá. Administração pública, serviço público. Tem um sentido formal e tem um sentido material. Qual que é o macetinho de aula que a gente fez para não esquecer quando é que a administração pública e o serviço público tem sentido formal e quando é que a administração pública e serviço público tem sentido material? Formal, a pergunta é: quem faz? Material, o que faz? Então a questão é a seguinte: quando eu tenho administração pública ou serviço público no seu sentido formal, eu quero saber quem está fazendo alguma coisa. Ou seja, se for um órgão público, não me interessa o que ele faz. Se é um órgão público que está fazendo, portanto, eu estou dentro da administração pública ou de um serviço público, porque a minha preocupação aqui é quem faz. Tá bom? Material. O que faz? Eu quero saber qual é o serviço, qual é a atividade que está sendo realizada. E aí não me interessa quem está fazendo, mas sim o que está sendo feito. Qual é o serviço que está sendo executado. Isso é que me interessa. Aqui na formal, muita gente chama de subjetivo, tá? Ou orgânico. Tá? Cuidado com essa classificação, ela aparece também em prova como conceito subjetivo orgânico, mais especificamente relacionado ao serviço público. Belezinha? Sussa, tranquilos? Essa distinção aqui era importante fazer, tá? Ainda sobre o sentido formal, parte da doutrina diz o seguinte: aquele previsto em lei, ou seja, é administração pública aquilo que a lei fala que é. É serviço público aquilo que a lei fala que é. Tá bom? Sussa? Então vamos lá. Vamos responder a nossa questão da CESP aqui de 2016. Então vamos lá. Buscando então uma manifestação final no seu sentido material. O que eu vou buscar aqui? Provavelmente um serviço
público ou uma administração pública e eu vou ter em mente o quê? Quem faz ou o que é feito? Eu vou ter em mente o que é feito. O serviço, a ação, a atividade administrativa tem que ser tipicamente de administração pública. Então vamos lá. Contratação de mão de obra para serviços de limpeza de prédio público. Isso é uma atividade finalística no seu sentido material? Não. Não é serviço público no seu sentido primário, no seu sentido essencial, a limpeza do prédio público. Não. Isso é manutenção predial, isso não tem nada a ver com as atividades da administração pública. Então a ideia justamente do sentido material é te levar a raciocinar sobre o que está sendo feito. Qual é o serviço? Limpeza de prédio público não é atividade de administração pública. Então no sentido material, isso aqui está errado. Se fosse no sentido formal ou orgânico, estaria certo, porque a administração é quem está contratando, né? Então, se ela está contratando e delegando esse serviço, passando essa responsabilidade para alguém, aquilo seria serviço público. Por quê? Porque eu levo em consideração quem está fazendo, né? Mas como ele quer o sentido material, eu tenho que observar o que está sendo feito. Letra B. Contratação de mão de obra para serviços de recepcionista de prédio público. Novamente errado. Recepção em prédio público, telefonista em prédio público, não é função, não é atividade da administração pública. A atividade da administração pública é o quê? Prestar serviço de saúde, prestar serviço de educação, beleza? Então vamos lá. Letra C, contratação de mão de obra para serviço de vigilância. Outra vez, olha aqui, ó. Vigilância de prédio público é serviço terceirizado. Vigilância de prédio público não é atividade administrativa no seu sentido material. Agora olha a letra D. Concessão para exploração de serviço de radiodifusão sonora, de som e de imagem. Olha a letra E. Eu vi agora aqui que alguém mandou uma letra E. Nomeação de aprovado em concurso público para cargo de administração pública, né? Olha a maldade do CESP agora. Olha aqui. Manifestação finalística da administração no seu sentido material. Se eu estou falando na manifestação finalística da administração no sentido material, eu estou pensando no o que faz. O que faz está ligado a serviços administrativos. Nomear servidor público não é necessariamente um serviço administrativo. Não. É uma atividade da administração, com certeza, mas não é um serviço público, digamos assim. A nomeação, ela não é o serviço público em si. Diferentemente da concessão para exploração de serviço de radiodifusão, que é serviço público previsto no artigo 21 da Constituição Federal de 1988. Cascalho, né? Muito cascalho. Letra D é a resposta correta e a letra E vai estar errada, tá? CESP foi maldoso até no 12, até dizer chega, né? Mandou 3 alternativas suaves, tranquilas, né? Se você nunca estudou direito administrativo, mas bateu o olho na administração e verificou o serviço de limpeza, recepção e vigilância, falou, não, isso não é administração, porque eu não estou vendo servidores fazendo isso, né? Letra D, exatamente, a letra D que ficou como correta, né? E o que rola nessa situação? O examinador, ele agiu de forma meticulosa. Ele te mandou 3 alternativas tranquilas. Sabe por quê? Sabe por quê? Sim, maldosa. Sabe por quê? Porque você relaxa na hora da prova. Você para, respira fundo e fala assim, pô, até que enfim o cara tá me dando um refresco, ele tá me dando uma questãozinha baba. Mal sabe você que você vai levar um coice na boca do estômago com as 2 últimas alternativas, né? Então, muito cuidado. Examinador não é gente fina, examinador não é bacana, ele não é igual cabeça, tá? Examinador é do mal, ele quer o seu mal, belezinha? Susta, tranquilos? Letra D, nossa respostinha correta. Olha lá, confirmando o gabarito, letra D. Prova do CESP, TRT, prova de 2016. Vê que os caras estão afiados, né? Eles estão dispostos aí a arrancar o couro da galera nas provas de concurso público, né? Belezinha? Sussa, tranquilos? Então vamos lá para mais uma do CESP. E a gente tem aqui 2016 CESP, TRT, Pará e Amapá, técnico judiciário. Então vamos lá. Olha só. A respeito do poder de polícia,
Assinale a opção correta. Tudo ainda vinculado a ato administrativo. A competência, a finalidade, a forma, a proporcionalidade e a legalidade dos meios empregados pela administração são atributos do poder de polícia. Será? Será que são? Olha só. Competência, finalidade, forma, proporcionalidade e legalidade são dos meios empregados, são atributos do poder de polícia? Negativo. Competência é elemento, finalidade é elemento, forma é elemento. A proporcionalidade é princípio aplicado nos atos administrativos. A legalidade é princípio aplicado para atos administrativos. E eu estou perguntando sobre os meios empregados pela administração e são atributos do poder de polícia. Não, atributos do poder de polícia: autoexecutoriedade, imperatividade, discricionariedade e até o poder vinculado da administração. O Cabeça fez um macetinho na aula que é chamado de viadico. Sim, viadico. Lembre do viadico, tá? Vinculação, poder de império da administração, autoexecutoriedade, discricionariedade, belezinha? Então, ó, letra A tá erradaça, beleza? Letra B. O poder de polícia, quanto aos fins, pode ser exercício para atender o interesse público ou particular. Opa, parou, peraí. O poder de polícia, quanto aos seus fins, ou seja, quanto às suas finalidades, pode ser exercido para atender o interesse público ou atender o interesse particular? Negativo. O poder de polícia não foi feito para atender o interesse do particular, mas para atender o interesse público, para atender o interesse da coletividade. Quando você, olha só, vou te dar um exemplo que tudo indicaria que isso seria no interesse particular. Você está na sua casa, às 2 horas da manhã, de uma terça-feira, tentando dormir, e o seu vizinho está tocando terror, com um festão lá, com o som super alto, uma barulheira, gritaria, xingamento, uma farra, literalmente, um festão às 2 horas da manhã de uma terça-feira. E na quarta-feira você tem que acordar cedo para ir trabalhar. Aí você liga para a polícia. Liga para o Disque Silêncio. Aí a polícia falou, vamos mandar uma viatura para investigar crime. Isso aí é a polícia militar, para investigar eventual crime. Aí você liga para o Disque Silêncio da prefeitura ou do estado, fala, olha, tem que vir aqui e fechar essa casa. Isso não pode, né? Aí o Disque Silêncio chega lá. Beleza? Tanto a polícia como segurança pública, como o Disque Silêncio, o pessoal da Secretaria de Meio Ambiente está de plantão. Olha que estado eficiente, às 2 da manhã, numa terça-feira, chega lá o Disque Silêncio na casa, na barulheira. Então eu tenho polícia de segurança pública e o poder de polícia administrativo para fiscalizar o uso da propriedade privada. Você chamou os dois, você foi ignorante, já mandou ver nos dois, né? Os dois chegaram lá, a polícia chegou e falou, gurizada, isso aí é perturbação de sono alheio, contravenção, estou apreendendo o equipamento de som, vou levar para a delegacia, se vocês quiserem pegar lá. Quem é o dono da casa? É você aí que está mamado? Chega aqui que você vai junto. Vamos fazer um termo circunstanciado lá, acabou a festa, gurizada. Aí a polícia administrativa chega e fala, olha, vocês estão realizando uma festa, tem mais de 200 pessoas aqui dentro, vocês precisavam de um alvará, isso aqui é uma área residencial, é o seguinte, estou fechando a festa e vou cancelar o habite dessa casa. Olha só que loucura, né? Todo mundo para fora. A pergunta é, agiu no interesse de quem? No teu, que estava precisando dormir? E aí agiu no interesse de quem? Do particular incomodado? Não, em momento nenhum agiu no interesse particular. Por quê? Perturbação do sossego alheio, perturbação com poluição sonora é o interesse coletivo, um interesse difuso, que é maior ainda que o coletivo. Né? Interesse coletivo, interesse difuso. Interessa a toda a sociedade que exista silêncio às 2 da manhã em plena terça-feira. Você quer fazer um farrão desse aí? Vai para uma casa de shows onde tem isolamento acústico e faz lá a tua farra. Ou vai para o meio do mato, bem longe, onde não tem casa perto, e faz lá numa chácara, numa fazenda, mas não no meio da cidade.
Então, não agiu no interesse particular, não. Agiu no interesse público. Letra B está errada. Letra C. O exercício do poder de polícia pode ser delegado a atividades privadas. Ó, muito cuidado com isso aqui, tá? Essa aqui é uma alternativa perigosíssima, tá legal? Olha só, o exercício do poder de polícia pode ser delegado a entidades privadas. Regra geral, errado, tá? Errado. Porque o poder de polícia que ele está se referindo aqui, o poder de fiscalização administrativa, é a responsabilidade do Estado. Ponto. Tá bom. Porém, em caso de delegação de serviço público, é possível, em determinadas circunstâncias, que o particular faça a fiscalização. Complicado, né? Pois é. Delegação do serviço de energia elétrica. Eu deleguei a execução do serviço de energia elétrica, beleza? Tudo bem. E aí eu tenho uma equipe de fiscalização dos relógios de consumo de energia elétrica. E essa equipe vai sair fiscalizando para saber se não tem gato, para saber se você não está furtando energia elétrica, porque ele precisa fiscalizar esse serviço. E mais, ele precisa fiscalizar a regularidade, a continuidade do serviço público. Então, é um problema sério essa questão de fiscalização. Parte da doutrina diz que isso aqui está errado. O exercício de poder de polícia pode ser delegado à entidade privada? Não pode. Parte da doutrina diz que não pode. Contudo, alguns doutrinadores que estudam com muito cuidado esse ponto dizem assim, em determinadas circunstâncias pode sim. Exemplo, radar em rodovia, radar nas ruas da sua cidade. Quem está fiscalizando ali é um particular. Sim, é um concessionário ou um permissionário. Ele plantou o equipamento de fiscalização dele, é ele que faz a fiscalização, ele que executa todo o serviço de fiscalização. E depois ele repassa para a administração faturamento e a convalidação ou não daquela multa, tá? Então, muito cuidado, tá? Muito cuidado com a letra C. Vamos deixar ela de molho aqui, né? Separe, reserve, como dizem os chefes de cozinha, e vamos para as próximas. Atuação do poder de polícia restringe-se aos atos repressivos? Não, a atuação do poder de polícia estende-se a atos repressivos e a atos preventivos. Isso aqui está errado, tá? Está errado a letra D também. E agora olha a letra E. Prescreve em 5 anos a pretensão punitiva da administração pública federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia. Exatamente, prescreve em 5 anos. Se em 5 anos você não cobrar um determinado tributo, se em 5 anos você não cobrar uma determinada multa, se em 5 anos você não tomar uma providência, acabou, você não vai fazer mais, tá? A nossa resposta correta é a letra E. Essa letra C aqui daria pano para manga, seria objeto com certeza de recurso. Mas olha a respostinha do CESP para a prova do TRT, letra E. Isso aqui é uma prova de técnico, né? Cascudo, né? Isso aí é para sofrer, isso aí é maldade pura, né? Vamos para a próxima. Mais uma do CESP. Eu tomei gosto pelo TRT do Pará e do Amapá, né? Só trouxe cascalho para vocês hoje aqui. Mas é aquela situação que eu falei. A gente sofre, aprende, e é melhor sofrer aqui a sofrer na prova, né? Vamos lá. A respeito dos atos administrativos, assinale a opção correta. Então tá bom. São elementos dos atos administrativos: competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Essa foi de graça, né? Essa foi mamão com açúcar, né? MOSF, motivo, objeto, sujeito competente, forma, finalidade, elementos do ato administrativo. Letra A, tranquila, né? Deu um refresco agora, né? Até o cabeça vai até tomar uma água aqui. Letra B, vamos continuar para ver o que tem de erro nas alternativas. Bom dia para você também, meu amigão. Chegando agora, a gente está resolvendo exercícios aqui de ato administrativo. É a última aula de ato administrativo do laccursos.com.br, tá bom? Vamos acompanhar aí. Olha lá. Letra B. Apenas o Poder Executivo, no exercício de suas funções, pode praticar atos administrativos? Negativo, negativo. Vamos lá, vamos recordar esse ponto. Divisão de funções. Divisão de funções. O que a gente tem de divisão de funções na Constituição da República? Nós temos 3 funções de Estado. Artigo 2º da Constituição da República. Executivo, Judiciário e Legislativo. Fechou? Executivo, Judiciário e Legislativo. Então tá bom. O Executivo tem uma função típica: executar, administrar. O Legislativo tem uma função típica dele: legislar.
E o judiciário também tem a sua função típica, que é a de julgar. Belezinha? Sussa, tranquilos, né? Cada um desses poderes de Estado, cada uma dessas funções de Estado tem uma função atípica, uma função secundária. É daí que vem a beleza da independência e da harmonia dos poderes. Porque o executivo pode julgar um determinado caso no âmbito administrativo por conta da sua função atípica. O judiciário pode praticar um ato administrativo por conta da sua função atípica de execução, de executivo, né? Aí nasce a harmonia e a independência entre os poderes da administração pública. Então, quando eu falo que apenas o poder executivo é que exerce a prática de atos administrativos, isso aqui está completamente errado. Porque se você fizesse um concurso, olha só, para o TRT, que é judiciário, ele não poderia fazer o concurso, ele teria que chamar o executivo e falar: executivo, faça o concurso público para mim, porque isso é um ato de execução e eu não posso fazer. E não é assim que funciona. Eu tenho uma função atípica executiva que me permite praticar atos do executivo, dentre eles contratação de pessoal. Pronto. Letra E está errada. E a resposta vai estar onde? No direito administrativo? Direito constitucional. Letra C. Mesmo quando atua no âmbito do domínio econômico, a administração pública reveste-se da qualidade de poder público. Olha que moleza que ia ser, né? A administração pública está interferindo na atividade econômica, está explorando a atividade econômica. Além de chegar com um poder de financeiro econômico gigantesco que a administração tem, ela ainda vai se comportar no mercado como administração pública? Negativo. Se a administração pública se insere no mercado de exploração de atividade econômica, ela se insere como particular. Banco do Brasil, Caixa Econômica, Petrobras. Tá? Então ela não entra, ela não ostenta a qualidade de poder público, ela ostenta a qualidade de particular. Porque senão eu gero desigualdade no mercado financeiro, na exploração de petróleo. Né? Letra D. Para a formação do ato administrativo simples, olha a classificação de atos administrativos na prova. Para a classificação de atos administrativos simples, é necessária a manifestação de 2 ou mais diferentes órgãos ou autoridades? Tá errado, tá errado. Quando a gente fala de ato administrativo simples, eu estou falando de quê? De uma vontade, de um órgão, um ato. Né? E por isso que ele é chamado de simples. Agora, o composto, eu tenho um órgão, um ato, porém, duas vontades. Uma vontade principal e uma vontade secundária. Uma vontade que homologa o ato e uma vontade que emite o ato. Esse é o composto. E o complexo, eu tenho um ato, dois órgãos com duas manifestações de vontade. Completamente diferente. Ato complexo exige dois órgãos, duas manifestações de vontade. O ato composto tem um órgão, duas manifestações de vontade para um ato final, tá? Muitos doutrinadores falam o seguinte, que o ato composto, ele tem dois atos que juntando forma um. Tudo bem. E quando eu falo em duas vontades, necessariamente eu estou falando em dois atos, porque a vontade administrativa se materializa pelo ato. E aí ele vem e me coloca na questão que, para a formação de um ato administrativo simples, é necessária a manifestação de dois ou mais diferentes órgãos. Negativo, não, negativo. Eu tenho aqui o ato simples, um órgão, uma manifestação de vontade, tá? Ah, olha só, ele colocou dois ou mais diferentes órgãos ou autoridades, tá? Aqui é o conceito do complexo. Eu tinha falado composto antes, né? Mas não é não. Dois órgãos distintos, diferentes, é o ato complexo. Belezinha? Sussa, tranquilos? Letra D está errada também. Letra E. Define-se ato nulo como ato em desconformidade com a lei ou com os princípios jurídicos passível de convalidação. Puxa o freio de mão aí. Ah, você embalou, né? Você embalou, você foi embora. Não, tá tudo certo, tá tudo certo. Define-se ato nulo como desconformidade com a lei. Isso aí, com os princípios jurídicos. Ah, tá tudo certo. Ó. Passível de convalidação. Puxa o freio de mão aqui em cima, no sovaco. Ato nulo não tem convalidação. Ato nulo não é convalidável. Eu só posso convalidar atos administrativos quando o defeito dele é sanável. E se o defeito é sanável,
eu não tenho ato nulo, eu tenho ato anulável. Teoria dicotômica das nulidades do ato administrativo. Teoria dicotômica das nulidades do ato administrativo. Teoria adotada pela Lei de Processo Administrativo. Então, a Lei de Processo Administrativo é muito clara. Eu posso convalidar um ato se ele não causar prejuízo para terceiros, nem para a administração, e se o vício for sanável. Bom, nessa circunstância eu não tenho um ato nulo, eu tenho um ato anulável, ato convalidável. E quando eu falo em ato nulo, não tem conversa. Ele está perdido. Não é passível de convalidação. Letra E está errada também. Belezinha? Sussa, tranquilos? O que a gente tem aqui? Olha lá. Nossa respostinha, letra A. Maravilha? Vamos para a próxima agora, né? O FMT, prova lá do Mato Grosso, a Universidade Federal de Mato Grosso fez uma prova bacana e essa prova foi para o distribuidor. Olha só. 2016, prova do FMT, Tribunal de Justiça de Mato Grosso, distribuidor de ações judiciais, aquele cara do cartório que emite a sua certidão negativa, é aquela que você vai pedir para tomar posse no seu concurso público. Você vai falar com o distribuidor em breve, se Deus quiser. Vamos lá. O ato de um administrador público, que é o punir um servidor, impusesse a este uma pena física, que obviamente não estaria prevista em lei, caracteriza o quê? A administração está punindo fisicamente o servidor, ou seja, chibatada no servidor, né? Olha lá, caracteriza um ato discricionário? Não, nem pensar. Caracteriza um ato anulável? Não, o ato é nulo e é criminoso, inclusive, né? Letra C, abuso de autoridade na modalidade excesso de poder? Opa! Imposição de pena física, restrição da liberdade. É restrição física. Restrição da liberdade é uma punição física. Abuso de autoridade na modalidade excesso de poder. O que é o excesso de poder? Eu estou me excedendo. Eu ultrapassei os limites dos poderes que eu tenho. Eu tenho poder para dar suspensão, para dar demissão, para dar cassação de aposentadoria. Esse é o meu poder. Mas eu fui além. Eu sou o servidor, eu sou a autoridade pública, tenho poderes de punição, mas eu excedi o limite. Eu só posso ir até a demissão, a cassação de aposentadoria. Mas eu fui além. Eu mandei o cara para cadeia. Falei, não, você vai ficar preso e dar um almoxerifado por 15 dias. Pena física. Restrição da liberdade. Não posso. Isso é um excesso de poder. Porque a pena física, ela está vinculada ao direito estatal de punir. É o ius puniendi do Estado, é lá do direito penal. Então eu excedi o poder. Eu tenho poder de punição administrativa, não poder de punição estatal ou judicial. Então aqui, ó, caracteriza, letra C, caracteriza abuso de autoridade na modalidade excesso. Abuso de poder na modalidade desvio. Não, não é desvio. Porque eu não estou punindo como vingança, eu estou punindo como administrador. Não é desvio. O fato é que eu excedi os limites da competência que eu possuo. Então vamos lá. Letra C, respostinha errada. Beleza? Vamos para a próxima. Essa tá pequenininha também, né? Cabeça vai ler ela com bastante calma. Para vocês aí do Periscope poderem acompanhar. Belezinha? Sussa, tranquilos? Olha lá. Prova de 2006. CESP TRT do Pará, Amapá, analista judiciário, prova para quem tem curso superior. Acerca dos atos administrativos e do processo administrativo, assinale a opção correta conforme a Lei 9784. Ok, beleza. Então nós estamos falando da Lei de Processo Administrativo e a gente vai procurar a opção correta. Vamos lá. A competência para edição de atos normativos poderá ser delegada? A gente já falou isso nessa aulona de hoje, né? Então, a competência para edição de atos normativos poderá ser delegada? Não, tá errado, não será delegada. Aliás, a gente sabe que atos normativos são de competência exclusiva da chefia da unidade, do órgão, enfim, da instituição, né? Letra A está errada. Letra B. A revogação do ato administrativo ocorre nas hipóteses de ilegalidade. Parou.
Parou, pode parar aí. Revogação não tem nada a ver com ilegalidade. Revogação não tem nada a ver com ilegalidade. Eu falo de revogação, eu falo de discricionariedade. Eu falo de oportunidade e conveniência. Eu estou falando aqui de atos legais e não de atos ilegais. Quando eu falar em ilegalidade, eu tenho que falar em nulidade. É completamente diferente. Então a letra B também está errada. Letra C. O direito da administração de anular os seus próprios atos decai em 5 anos, ainda que constatada a má-fé do destinatário. E aí? Está constatada a má-fé do destinatário. Isso aqui está errado. Tá? Não decai em 5 anos quando constatada a má-fé do destinatário, porque ele não agiu de boa fé. Quando a gente fala que agiu de boa fé, aí sim a gente tem o prazo. Letra D. A convalidação dos atos administrativos que apresentem defeitos sanáveis pode ser feita, uma discricionariedade, pode ser feita pela administração, desde que esses atos não acarretem lesão ao interesse público ou prejuízo de terceiros. Lindo! Letra D, a nossa resposta correta. Aliás, isso aqui, salvo engano, corresponde ao artigo 53 ou 55. É o 53 ou 55 da Lei de Processo Administrativo. É um copia e cola. Tá? E, olha só, o ato de exoneração do servidor público ocupante de cargo em comissão e os atos administrativos que decidam recurso administrativo dispensam motivação. Negativo. Decisão de recurso exige sempre motivação. Letra E tá errada. Só conferindo aqui a nossa respostinha, letra D. Belezinha? Sussa, tranquilos? Eu tô achando que a bateria do telefone tá acabando, né? Mas vamos lá, enquanto puder eu vou tocando aqui, tá bom? Mais uma, 2016. Tá acabando, vamos lá. O que a gente tem aqui? 2016, FUNCAB, ANS técnico administrativo. Ok, vamos lá. Considere a situação em que a administração pública concede licença para o funcionamento de hotel. Beleza. Posteriormente, o hotel transformou-se em uma casa de prostituição. Ah, alegria, hein? Como a doutrina chama tal forma de extinção do ato administrativo? Olha só que bacana, o que está rolando? A administração pública concedeu uma licença para um hotel, hospedagem lícita. O cabeça daqui em Brasília ficou de sexta para sábado no hotel, que tem o seu funcionamento autorizado pela administração pública do Distrito Federal. Fechou. Mas aí o hotel, que a questão está se referindo, percebeu que a exploração da atividade sexual, ou seja, a prostituição, é mais lucrativa e mudou a atividade. Manteve a autorização para hotel, mas na verdade ele funciona como prostíbulo. Olha só, a licença só vai existir se ele mantiver o compromisso de atuar lá como hotel. Então, se ele mudar a finalidade do estabelecimento, ele não está cumprindo os requisitos que condicionam a manutenção da licença ou que autorizaram a emissão dessa licença. Portanto, o ato da licença terá que ser extinto. Mas ele vai ser extinto por quê? Por revogação? Por nulidade? Por caducidade? Por cassação? Por contraposição? Qual é a forma de extinção? É isso que o examinador quer saber. Quando eu tenho um ato administrativo praticado e para ele se manter, esse ato se manter, precisam ser preenchidos algumas condições e essas condições não são preenchidas, especificamente no que diz respeito à licença, eu tenho a cassação do ato administrativo. Não é caducidade, é cassação. Não é revogação, é cassação. Não é nulidade, é cassação. Tá bom? Então, olha só. A extinção do ato administrativo vai ocorrer de forma natural? Não tem nada de natural. O cara desviou a finalidade da licença. Tá errado. Ele não está cumprindo os objetivos exigidos para a manutenção da licença. Ó, letra B, cassação.
Cassação. Caducidade? Não, a caducidade seria se uma lei nova, depois da licença, aparecesse e dissesse assim: os hotéis não podem mais existir nessa região, está proibido o hotel, então eu tenho que cassar a sua licença, né? Então não é o caso de caducidade. Extinção subjetiva. O dono do hotel morreu, então acabou o hotel. Não, tem nada a ver. A anulação também não é o caso de anulação, porque a licença foi emitida de forma legal, de forma correta. O fato é que o licenciado desvirtuou a finalidade da licença, né? Cassação. Letra B. Provinha da FUNCAB. Beleza, né? Vamos para a próxima. Prefeitura do Rio de Janeiro. Prova para auditor fiscal lá da Prefeitura do Rio. Prova de 2016. O que a gente tem aqui? Um abraço para o pessoal do Rio de Janeiro, né? Olha só, quando o benefício de determinado ato, quando o beneficiário de determinado ato descumpre condições que permitem a manutenção do mesmo e de seus efeitos, a extinção se dará por... Acabamos de ver uma questão dessa. Cassação. Olha só, cassação. Não é caducidade, porque caducidade exige o quê? Lei nova. Né? Não é anulação, porque anulação exige... O que exige na anulação? Ilegalidade. Cassação, tá aqui, ó. Descumpre condições que permitem a manutenção do ato. Conversão, eu... como é que eu posso dizer? Eu reformo. Não, reformo não. Eu converto um ato em outro. Isso é forma de aproveitamento de ato administrativo. Não é o caso. Eu não estou aproveitando a licença do hotel e a licença vai servir agora para licença de prostíbulo. Cabeça, pode ter licença para prostíbulo? E aí, meus amigões do Periscope, o nosso amigão ali do LAC está perguntando se pode ter licença para prostíbulo, casa de prostituição, casa da luz vermelha, bordel, puteiro, né? Não pode. Por que não pode? Porque exploração de atividade sexual, manutenção de casa de prostituição é crime. E a administração pública não pode dar uma licença para uma atividade criminosa, né? Aí acabou, seria o fim do mundo, né? Já não basta a situação que a gente vive nesse país, né? Aí, ó, letra C, cassação, belezinha? Vamos para a próxima. CAIP, IMES, CRAISA, de Santo André, prova para advogado. Essa prova é de 2016, ela é para bacharel em Direito, né? Que é o cargo de advogado dessa empresa. Vamos lá. São elementos essenciais à formação do ato administrativo e reconhecidos como requisitos de validade. Difícil, né? Dificuldade do outro mundo. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Isso é uma prova para advogado, isso é uma sacanagem, não é? Aí para técnico administrativo vai perguntar uma teoria lá da Casa do Chapéu, né? Isso é uma monstruosidade. Aqui, ó, respostinha letra A. Letra A, a gente já viu isso nessas questões de hoje. Finalidade, forma, objeto. Tá faltando coisa aqui, né? Tá faltando o quê? Competência. Então, por isso que a letra B tá errada. A letra C, competência, forma, motivo e objeto. Tá faltando uma coisa aqui, tá faltando finalidade. Letra D, competência, finalidade, motivo e objeto. É maldade, né? Tá faltando forma. Pô, é sacanagem perguntar esse tipo de coisa para técnico. É muita sacanagem. Para técnico não, desculpe, para bacharel em Direito, para advogado. Aí é muita maldade, né? Letra A, beleza? Vamos lá pro próximo, o que a gente tem aqui? 2016, IBGP. Prefeitura de Nova Ponte, Minas Gerais, braço pros mineiros, comedor de pão de queijo, né? Advogado também, prova para advogado. Vamos lá? Quando o advento de uma legislação nova altera a situação anterior consentida e formalizada pela prática de um ato administrativo, impedindo a permanência desse ato exarado pelo poder público, ocorre a chamada... O texto é horrível, o enunciado é péssimo, a redação é monstruosa. O que ele está me falando aqui? Vamos traduzir, vamos converter, né? Está falando o seguinte: a administração praticou um ato, ok? A administração praticou um ato e posteriormente veio uma lei que disse que aquele ato não pode mais ser praticado, porque o conceito da administração, a necessidade da administração mudou.
mudou. Então, quando eu tenho isso, uma lei nova que proíbe justamente um ato anteriormente praticado, nós temos o quê? A caducidade. A caducidade. Belezinha? Sussa, tranquilos? Olha só, cadê? Letra D, caducidade do ato administrativo. Letra D. Por que não é revogação? Porque a revogação está baseada na oportunidade e conveniência. Não é o caso. Aqui ele está falando que uma lei nova apareceu proibindo uma situação anterior. Anulação, ilegalidade. Ô, cabeça, mas não tem a ilegalidade aí? Não, meu amigão, porque quando a gente praticou o ato administrativo, estava tudo certo, estava legal, estava compatível com a legislação. E aí veio uma legislação superveniente, ou seja, uma legislação nova, posterior ao ato. E essa legislação que diz que agora não pode mais ser praticado. Então não é caso de anulação. Então letra A e letra B estão erradas. Cassação. Ele falou que o particular descumpriu? Não falou que ele descumpriu requisitos ou condições para a prática do ato. Ó, a letra C também está errada. E a letra D é a caducidade, o conceito exato dessa possibilidade. Belezinha? Olha lá, letra D, nossa respostinha correta. Maravilha? Cabouzes. Beleza. Hoje eu tô assim super feliz e satisfeito. Ontem, quando eu terminei as aulas teóricas de ato administrativo, eu já fiquei muito contente, porque era algo que eu estava devendo para vocês, mas hoje a gente conseguiu fazer diversos exercícios, uma super revisão, e agora a gente fechou um ciclo, A gente fechou um ciclo de aulas, são pesadas, é muita coisa, eu sei disso, de atos administrativos. Meu amigão, minha amigona, bonitona lá, que agora vocês detêm condições suficientes para encarar qualquer prova que cobre atos administrativos. A gente expôs um monte de informação bacana, com certeza você vai achar mais informações em livros, em apostilas, em vídeos no YouTube, e por aí vai. E eu acho que tudo isso é válido, porque complementa o seu estudo. Mas eu estou muito feliz de poder ter contribuído com vocês de alguma maneira e ter fechado. A gente fechou agora 100%, está fechado. Ato administrativo da teoria ao exercício. E essa aulona de exercício, eu já fiz ela preparando uma aula de exercício e revisão. Era a vontade que eu tinha de fazer e o LAC me permitiu, tá? Muito obrigado por tudo, muito obrigado pela atenção, pela paciência. Olha só, mais informações sobre direito constitucional e direito administrativo você vai encontrar no site maisadministrativo.com.br ou no site maisconstitucional.com.br, que é um site do LAC. Ele tem 2 endereços que te levam para o mesmo ponto, que é o site do LAC. E esse site ele é especializado em direito administrativo e direito constitucional. Instagram, Rodrigo Abelmonte, segue lá. Facebook, Rodrigo Abelmonte, pode seguir que sempre tem dicas legais sobre Periscope, sobre assuntos de administrativo, assuntos de constitucional. Facebook do Rodrigo Abelmonte. Inscreva-se na nossa página do LAC no YouTube, lá você vai ter acesso a aulas free, gratuitas. E o site que eu já te falei, E acima de tudo, eu te peço, avalie a nossa aula. Mande a sua sugestão, mande a sua crítica, mande o seu incentivo. Eu já disse isso para vocês. A gente não vê a crítica como algo ruim, a gente vê a crítica como uma oportunidade de melhorar. E o incentivo, a gente vê como uma oportunidade, como o incentivo não, o elogio, melhor dizendo, a gente vê como um incentivo para melhorar. Para cada dia fazer disso aqui melhor e mais eficiente para que você tenha sucesso nas suas provas. A única coisa que eu quero te desejar agora é um forte abraço, excelentes estudos e até a nossa próxima aula. Olá, meus amigos, tudo bem? Sou o professor Luiz e estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês. Olha só, você gostou desse vídeo? Nós do LAC Concurso disponibilizamos 60 videoaulas inteiras, 60 videoaulas que compõem o nosso curso online da SEDUC. Olha só, 60 videoaulas é uma pequena parte da quantidade do curso. Nós, do LAC Concursos, estamos aqui convidando vocês, em especial o professor Luiz Antônio, para se matricular em qualquer um dos nossos cursos. Nós temos 4 cursos específicos para a SEDUC. Primeiro, apoio administrativo, 10 de R$20. Segundo, técnico administrativo, 10 de R$25. E professor, 10 de R$30. E temos também um curso específico focado, que é o curso para a prova discursiva. Lá, esse curso custa 10 de R$15,
você tem direito a 3 redações corrigidas e 3 questões discursivas corrigidas de acordo com o edital. Pode ter certeza que aqui no Lago Concursos é a melhor preparação para o concurso da SEDUC 2017. Espero vocês. Tchau. Fui. Clique lá.